Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Janaína Spolidório, sou neuropsicopedagoga clínica e institucional e elaboradora de material didático. Além disso, eu tenho aí bastante chão na escola, então são muitos anos aí de profissão. E a gente tem aí agora, na verdade já faz alguns meses, esse quadro didática com a Jana, no qual a intenção é ensinar o que não foi ensinado na faculdade. Porque quando a gente chega nas aulas aí da faculdade ou do magistério, nós temos a impressão que nós vamos reaprender as coisas para poder passar para os alunos, e isso não acontece. Então, a didática com a Jana é exatamente para a gente poder preencher esse vazio que fica quando fazemos aí magistério ou pedagogia. Trata de vários assuntos, eu já falei aqui sobre vogais, consoantes, alfabetos, sílabas, sinônimos e antônimos, tudo para ensinar o professor é, as, as matérias e os conteúdos para que ele se torne mais seguro com os alunos, quanto questões como o uso da tesoura e hoje o uso da cola líquida, porque são procedimentos com materiais escolares necessários do professor saber. Para você ajudar esse quadro, essa série a continuar, você pode se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar sempre o vídeo, nunca materiais, com as pessoas que podem se beneficiar aí das informações que estão nele. A cola líquida, por que que eu escolhi esse assunto? Porque a gente tem aí uma questão de acomodação na escola, no uso da cola bastão, e naturalmente a gente tem péssimas colas líquidas e péssimas colas bastão à venda no mercado. Eu tenho uma preferência que eu não tenho a outra, né? Mas que agora eu tô usando essa daqui. Eu tenho uma preferência por cola Prit, mesmo porque a diferença de preço não é absurda, né? E também uma outra cola da Acrylex, que ela tem um bico um pouquinho mais fino. Até para as crianças eu acho essa da Acrylex melhor por causa do bico. Ela tem um bico bem fininho assim, então a vazão de cola é menor. Isso vai ajudar aí a criança a aprender melhor o uso da cola líquida. A cola bastão ela é bacana, mas nem sempre ela cola como a gente gostaria. Então a gente utiliza também a cola líquida para que a criança tenha outras competências, porque a cola líquida também é necessária em certos casos. E antes de eu falar para vocês como que é ensinar, como que é a evolução do aprender a usar a cola líquida, a gente vai pensar um pouquinho por que que a gente utiliza isso com as crianças, porque é necessário que o professor utilize. Só um minutinho que eu acho que saiu aqui meu som. Vou só dar uma ajustadinha. Pronto. Então, muitos professores acabam evitando o uso da cola líquida porque faz sujeira, o aluno não sabe usar, dá trabalho. Mas se a gente pensar bem, qual seria a função do professor que não ensinar, né, gente? Então, o que que você pensaria de um professor que não sabe nem usar a cola líquida? Porque se ele não sabe usar um material escolar básico, imagina ensinar uma equação, ensinar uma questão de conjunto, ensinar uma sílaba tônica. Não vai rolar, porque são coisas mais difíceis do que o uso de uma cola, né? Então, usar a cola líquida faz parte do aprender acadêmico também, mesmo porque a gente tem uma série de benefícios que vem dela, né? E falando sobre a evolução do uso dessa cola líquida, é até um quadro que eu já expus aí no Instagram. Eu ensinei a usar a cola, a tesoura, o lápis de cor, a caneta esferográfica. E daí eu vou trazendo isso para o YouTube para trazer mais informações para vocês. A gente primeiro ensina a criança a utilizar a cola por pingos, porque eu preciso de menor quantidade para que a criança entenda como funciona o mecanismo da cola em relação ao corpo dela. Depois ela passa a usar linhas finas e, por fim, ela tem o uso dos dedos para poder espalhar a cola, que é até uma coisa muito legal. Quem usou cola líquida de pequeno sabe que é muito legal quando a cola fica no dedinho e daí você fica tirando as casquinhas assim. É assim até um anti-ansiedade, né? Então você eu nunca fiz isso, mas eu já tive colegas que, inclusive, passavam a cola assim no dedinho e espalhava nos dedos para ficar tirando enquanto ouvia o professor falar.
porque tira um pouco da ansiedade de não estar em movimento enquanto está na sala de aula. Então, ele é um fidget spinner aí, é um daqui, tipo fidget spinner, os pops, né? Que ajuda aí a criança a relaxar um pouquinho. Então, falando, eu peguei um papel aqui qualquer. Cadê o papel que eu peguei? Só porque eu falei que eu peguei um papel, ele sumiu, tá aqui. Eu peguei um papel que, na verdade, seria descartado, para a gente não ter desperdício. Descartado porque ele faz parte do planejamento anual do Clube das Joaninhas, mas ele saiu com alguns, tá vendo aqui, ó? Com alguns borrados, então ele seria descartado. Então, eu vou utilizar ele para ensinar para vocês como que funciona, tá? Eu vou, no momento eu não tenho tesoura aqui, mas a gente tem os dedos, né? Também é uma outra coisa que você vai aprendendo aí ao longo dos anos na escola. Eu vou partir em dois o papel para a gente poder falar sobre o uso aí com os pontinhos, ó lá, retinho, hein? Sem tesoura. Com os pontinhos e o uso com a cola líquida em linha, né? Então, primeira coisa que a criança vai aprender, você vai ensinar para ela não nasce sabendo, tá? Ela não tem esse superpoder. A criança não entende, às vezes, como funciona a cola, ela vai ficar nervosa naturalmente se o professor não ensinar. E não adianta falar que é um aprendizado dos pais, porque a cola é um material escolar, né, gente? Lógico que o pai pode auxiliar, mas é função do professor ensinar corretamente o uso da cola. Não é função dos pais, tá? Que a gente adora jogar responsabilidade para os outros, né? Mas nesse caso aí não rola, tá? Tô falando isso porque eu também falei sobre o uso da mochila e teve uma que escreveu lá que é os pais que têm que ensinar. E desde quando o pai recebe ensinamento sobre o uso do material escolar? Assim como o pai não aprendeu a ser pai de fábrica, ele também não tem a responsabilidade das questões escolares, né? Ele vai ajudar, às vezes atrapalhando, mas se não tem orientação na escola, não sai do jeito que deveria. Então, por isso que a gente precisa ser muito competente, muito profissional e agarrar o que é nosso. Não adianta deixar para os outros fazerem o nosso trabalho, porque assim a gente é desvalorizado. Então, eu não quero aluna minha, nem aluno meu, fazendo as coisas aí pela metade, tá? A cola líquida, ela tem um sistema de girar aqui, né? Então, a gente gira, ela tem uma pontinha, certo? Essa pontinha ela serve para travar a cola, para quando eu fizer assim, ó, travada não sair. E daí eu vou girar levemente até que a pontinha desapareça, ó. Ela desapareceu, então quer dizer que ela tem espaço para que a cola saia dentro aqui da capinha que protege, né? Lógico que eu não vou arrancar inteiro, senão a cola vai estragar, porque tem criança que arranca o negócio todo, né? Então a gente também precisa ensinar isso. E a primeira coisa é ensinar a criança a colocar pontinhos. Então, logo que ela perceber que está saindo a cola em pontinho, ela para. E daí você vai ver a atenção da criança. Ó, pontinho. Ó lá, ó. Dá para ver, né? Não tem muita cola, tá? Não tem problema se nas primeiras vezes a criança colocar muita cola, porque ela está em aprendizagem, né, gente? A gente sabe que no começo realmente vai acontecer um rebordeio lá na coisa e a criança vai empapar de cola, não vai saber quanto que ela aperta. Tem criança que é muito forte, tem criança que vai purar mais, tem criança que vai purar menos. Tudo isso é aprendizagem. Como que eu, Janaína Spolidório, faço? Às vezes dá a impressão que não vai colar direito, que é um pinguinho, né? Então eu coloco um pinguinho em cada canto. Então eu vou falar para a criança, ó, você está vendo o cantinho da folha? Você vai colocar um pinguinho de cola em cada canto. Se eu ver que a criança não se sente muito segura com o pinguinho, eu posso orientar a colocar um pinguinho no meio para completar. Então, é um pinguinho de cola em cada canto da folha. Eu sempre vou trabalhar com cantos, eu não vou trabalhar com a superfície toda, porque vai até rasgar o papel. Então, é uma quantidade pequena de cola líquida para que eu possa fazer a colagem, né? Então, é um pontinho em cada canto, como vocês estão vendo. E se a criança não se sentir segura com aquilo, um pontinho no meio. Daí eu vou fazer a colagem, ó. Eu vou apertar aqui, ó.
Como eu coloquei um pinguinho em cada canto, lógico que vai ficar um pouquinho empapado no local, mas vai ficar livre a área que está sem cola e ao mesmo tempo vai estar colado. Então isso faz com que facilite aí o trabalho. Essa é a primeira aplicação, a aplicação da cola aos pingos. Vou colocar aqui para vocês, ó. Número 1, a criança começa aplicando pequenas quantidades de cola nas pontas do papel, que são os pinguinhos, né? No número 2, a gente tem as linhas finas. Eu vou fazer o 2 e depois eu vou fazer o 3, para poder economizar aqui o meu papel, tá? Se bem que eu acho que até dá, ó, vamos rasgar também sem tesoura aqui, porque ele já tá vincado, né? Retinho. Olha o que é a habilidade acadêmica, né? Vou passar a cola aqui em linha, então vamos supor que eu tenho que colar esse nesse. Posso até fazer separado para fazer a colagem, para vocês verem como que fica. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui eu não vinquei muito bem, mas deu, olha. Eu tenho que colar esse papel nesse papel, tá? Então, o que eu vou fazer? Depois, não é de um dia para o outro, tá, gente? Depois que a criança já entendeu a questão dos pingos no cantinho, que ela já coloca menos cola nos pingos, que não fica mais empapado, a gente vai para a segunda fase. Isso é uma questão aí de mês e meio, 2, não é uma questão de uma semana e nem um dia. A gente precisa ter paciência no processo. Só depois que a criança supera uma etapa, a gente vai para a próxima. Para fazer em linha, olha lá, eu vou apertar a cola, assim que começar a sair, eu começo do cantinho, para não ficar empapado, né? Assim que começar a sair a cola, eu puxo o tubo para fazer uma linha de cola decente, bem fininha, olha. Tem que pegar os cantos, senão não adianta, senão vai ficar saindo, né? Então, eu faço o traçado da cola lá, ó, uma linha de cola bem fininha em volta, para poder colar no outro papel. Então, daí eu faço a colagem. Vai ficar levemente empapado, mas já menos do que a criança fazia com os pontinhos, os pingos. Porque lá nos pingos, a tendência é elas fazerem umas montanhas de pingo. E não precisa se preocupar, é só pedir para elas tirarem o excesso e já pode tirar as casquinhas do dedo depois. Não precisa lavar, é só esperar secar e a cola sai naturalmente, que nem se fosse uma capinha, né? Então, a gente tem aí essa questão. Afinal de contas, a gente precisa ter lembranças de infância também da cola, né? E daí eu colei ali com a linha fina. Então, a linha fina é a segunda aprendizagem da cola. É ali. Aplicação com linhas finas. A criança aplica linhas finas de cola pelas bordas. E por último, a gente tem a questão dos dedos, que também é bacana. Quando a criança já está bem mais assim, íntima da cola, né? No começo é ruim, porque ela coloca muita cola, então vai melecar demais o dedo, mas você já vai ensinando a retirar o excesso, né? No caso aí das montanhas de cola. No caso aqui, eu vou fazer de novo as linhas, começando ali do cantinho, assim que saiu a cola eu já faço. E para não ficar a marca da cola, eu vou ensinar a criança a passar o dedinho, ou passar um papel. Pode também pegar um resto de papel e passar. Então, ela vai passar o dedinho assim, olha, para poder espalhar melhor a cola, para ela não ficar empapada, né? Eu vejo, eu tinha feito a linha, daí eu espalhei, e agora eu vou colar, né? Não tem problema, nem ficou tão sujo assim meu dedo, né? E daí eu fiz a colagem, certo? Então aqui, ó, tá secando, não sei se dá para ver, tem um pouquinho de cola no meu dedo, pouca coisa, nada que chegue a me incomodar. Ele seca rápido, pode também fazer assim com os dedos, eles vai caindo. Ou depois pode retirar, é só friccionar assim ou puxar a pontinha se for muita cola. No meu caso foi pouquinha cola, então já até saiu do dedo, não tenho mais a cola. Só de fazer assim e assim já saiu. Vamos lá. A aplicação com os dedos, né, espalhando, a criança espalha levemente as linhas finas de cola líquida com o dedo indicador. Então, ela faz as linhas, mas com o dedo indicador ela faz também um espalhar mais
espalhado mesmo, né, assim, para ocupar mais espaço e ficar menos empapado. Tudo isso nos leva a por que ensinar todo esse trampo aí de cola líquida. Primeiro, porque eu quero fortalecer os dedos da criança. Eu quero que ela tenha controle da força dela também. Ela precisa controlar o pegar na cola e também quanto de fluxo ela vai deixar passar. Se ela apertar demais, né, fora a questão do abrir e fechar a cola, a gente tem também o quanto abre, o quanto aperta. Se ela apertar demais, vai fazer a montanha de cola. Então, ela começa a aprender a usar a força dela no tubo de cola. Isso vai fazer um fortalecimento dos dedos, porque tem que ser na medida certa. Além disso, a gente vai criar a memória corporal, que vai ajudar a integrar os sentidos, né? Eu preciso ter a visão para ver quanto de cola que cai no papel, preciso ter a questão muscular, né, que vai fazer a parte aí sinestésica, que vai fazer o fluxo de cola sair ou não. Olha eu apertando aqui. Tem a questão aí do comportamento do corpo com a cola, então às vezes a cola está tampada aqui na beiradinha, às vezes a criança deixou cola em volta e cria aquela película, né? Então eu também tenho a memória corporal em relação a isso, de perceber visualmente que a cola não está saindo porque tem uma película e puxar a película, aqui não vai sair porque eu não deixei, né? Mas já aconteceu muito. Ah, tem um pedacinho aqui, ó, de nada, nem dá para vocês verem. Retirar essa película para que saia o fluxo pelo buraquinho aqui da cola, né? Então, a gente tem a visão para ver o quanto sai de cola, em que lugar que eu vou colocar, a questão de lateralidade, a questão de espacialidade. Então, tem uma série de questões aí que contribuem para essa memória corporal. Vai desenvolver o foco e a atenção, porque eu preciso colocar a pontinha no lugar certo e deixar sair a quantidade certa, porque senão vai formar um trabalho mal feito, né? Vai dar mais trabalho do que qualquer outra coisa. Então, eu vou ter que desenvolver esse foco e atenção. Se eu olhar para o lado, vai sair muita cola. Se eu conversar com o amigo, eu não vou prestar atenção até que esteja automatizado. Tem uma série de questões envolvidas. E a gente tem conhecimento corporal, que vai atribuir aí funções ao corpo. A criança tem que ver como ela vai utilizar o papel, se ela vai colocar na outra mão, se ela vai colocar na mesa de trabalho, ali na carteira, o que vai colar onde, né? Então, também entra ali no foco e atenção, além de conhecimento corporal. Quais dedos que eu vou utilizar para apertar a cola, qual que eu vou usar para espalhar a cola, como que eu faço para tirar a cola do dedo, então eu vou atribuindo funções aí até de autonomia. E aqui, falado sobre a cola, a gente vai para o nosso cronograma de aulas. Eu vou mostrar para vocês quais foram as aulas que já foram dadas do Didática com a Jana. Ele está conseguindo sobreviver graças à sua contribuição, colocando em grupos de WhatsApp, compartilhando nas redes sociais, para que a gente possa sobreviver aí nessa iniciativa, que eu comecei com um piloto sobre sinônimos e antônimos, e depois eu passei para algumas aulas que eu estou tentando que sejam na ordem aí, uma ordem um pouco mais lógica, com alguns intervalos, como esse de hoje, que é o uso da cola líquida. E a próxima aula será sobre a história do SND, porque não dá para a gente ensinar matemática sem conhecer a história do sistema de numeração decimal. Como que surgiram os números, qual foi a necessidade, o que eu conto para a criança, tudo isso eu vou contar para vocês na próxima aula, que é a aula 10 do Didática com a Jana. Mas para que essa aula aconteça, e até eu gostaria de dizer que eu coloquei matemática para não ficar muito dentro do português, porque a gente tem uma tendência a utilizar mais o português em sala de aula, mas precisa ser equilibrado isso, porque a matemática também ajuda no português, e a gente vai ver isso durante as nossas aulas do Didática com a Jana. Em relação à história do SND, eu vou colocar, mas eu só vou colocar depois que a gente tiver 350 visualizações neste vídeo da cola. Então, eu preciso que vocês auxiliem nisso. A gente tem vídeos aí com mais de 1000 visualizações, mas os vídeos novos às vezes demoram um pouquinho para ter, né? Então, por isso que a gente precisa da ajuda dos seguidores.
E daí eu coloquei como que eu mantenho essa série. Essa série de vídeos da Didática com a Jana precisa de muito planejamento. Coloquei até muitos us aqui para vocês entenderem. Então, precisam valer a pena os vídeos, né? Não adianta eu vir com um vídeo do Didática com a Jana, porque assim, o que eu faria 3 vídeos no YouTube de informativos, né? Esse daqui leva o tempo de 3 vídeos normais para eu planejar, porque eu preciso. Esse da cola nem tanto, mas os outros sinônimo e antônimo, alfabeto, eu preciso de uma pesquisa para poder passar a segurança para vocês. E até sugerir materiais extra aí, caso tenha, né? Então precisa muito valer a pena dar continuidade. A intenção é que chegue em gêneros textuais, questões aí até de adição, multiplicação, divisão, como que você ensina, o que o professor precisa saber, mas a gente tem um longo caminho pela frente, então eu preciso que você esteja comigo neste caminho. O próximo vídeo só sai quando o anterior, que é esse daqui, tiver pelo menos 350 visualizações. Eu fui até boazinha, porque tinha 348 no anterior. E faltando 2, eu falei, já vou fazer, que a gente está no volta às aulas, pode ser que o pessoal tenha até esquecido do Didática com a Jana. E daí também é importante que o professor saiba para poder ensinar, mas eu não consigo obrigar a pessoa a assistir, gente. Tem que ser uma coisa consciente do profissional. Então, não adianta você chegar no seu colega de série, né, a sua amiga da outra sala, e contar como é. Porque não vai conscientizar ela. Ela precisa ter o trabalho de entrar no vídeo para ela pelo menos pagar com o tempo dela a informação. Porque quando a gente não tem um tipo de pagamento, seja ele monetário ou de tempo, a gente não dá valor à informação. Então é muito importante que você indique a fonte, mas que você não dê de lambuja a informação, né? É legal compartilhar conhecimento, mas isso pode trazer também um empobrecimento da carreira, da área, né? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Então, por favor, divulgue o máximo que você conseguir, porque é quase assim, é quase uma ONG esse negócio, né? Assim, uma organização não governamental daquelas que são solidárias, sabe? Solidária tem excesso. Então, esse Didática com a Jana é um vídeo que eu preciso muito da sua ajuda realmente, né? Vamos ver o quanto você está engajado aí na educação, se é o tanto quanto eu. Espero que você tenha gostado do tema de hoje e eu volto no próximo com sistemas de numeração decimal para você entender enquanto profissional da educação e depois poder passar para os seus alunos, daí eu dou dicas de como fazer isso também. Bom trabalho para vocês. Usem cola líquida aí a partir pelo menos do primeiro ano. Infantil também utilizava, eu também utilizava com os menores, mas tem professor que não se sente seguro, né? Com isso daí. Então eu não vou falar que seja obrigado, mas é importante aí pelo menos a partir do primeiro ano utilizar. Bom trabalho para vocês e até nosso próximo vídeo aqui no canal Janaína Polidoro.